Olá, meu nome é Júlio Anderson e nós vamos trabalhar hoje com o direito tributário. Mas, para entender o que é o direito tributário, nós precisamos entender a sua razão. Vejam vocês, o Estado, ele é o ente superior responsável por realizar o bem comum. O bem comum vai consistir nas ações do Estado com a atividade legislativa. O Estado, para fazer o bem comum, ele vai precisar da segurança pública. O Estado vai precisar trazer educação, saúde, infraestrutura, para que as empresas possam operar e um monte de gastos a mais. Agora, o Estado, para poder realizar todas essas atividades, ele vai precisar desenvolver um gasto. Tudo isso aqui o Estado vai precisar gastar. Então, todas essas atividades que resultam no bem comum implicam em gastos. Agora, de onde é que o Estado vai tirar dinheiro para poder desenvolver todas essas atividades que a sociedade precisa? Bem, o Estado, para poder desenvolver essas atividades, ele vai precisar, então, buscar fontes de recursos financeiros, ou seja, fonte de dinheiro. Onde é que o Estado vai buscar dinheiro para custear esses gastos? Vejam os senhores, o Estado, para encontrar dinheiro, ele vai poder encontrar esse dinheiro por sua própria iniciativa, ou ele vai necessitar buscar da riqueza do terceiro, de um cidadão, do desenvolvimento da riqueza de uma empresa, etc. Então vejam vocês, o Estado então vai precisar desenvolver a chamada atividade financeira. O que é a atividade financeira? A atividade financeira do Estado vai ser a busca por dinheiro para custear as despesas. Essa busca por dinheiro ou receitas, para fazer frente às despesas, é que nós chamamos de atividade financeira do Estado. E onde é que o Estado busca dinheiro? Ou melhor, busca receitas. Ele vai buscar por sua própria iniciativa, e aí, quando o Estado é a própria fonte do dinheiro, nós falamos que essa receita trata-se de uma receita originária. Olha o exemplo. Quando o Estado, a União, ela monta a Petrobras, uma empresa estatal, e a Petrobras gera lucro, esse lucro vai ser incorporado pela União e então o Estado vai estar ganhando dinheiro. Quando o Estado, a União, monta a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal lucra e então o Estado está obtendo receita. Quando o Estado ele vende um bem do seu patrimônio, quando ele vende, ele privatiza suas empresas, é ele próprio que está gerando a fonte do dinheiro. O dinheiro, a receita, originou da própria iniciativa do Estado. Agora, a principal fonte de receita do Estado não é o lucro, não advém dos lucros das empresas. Ela vai advir da riqueza do particular. Ela vai originar de uma ação praticada pelo terceiro cidadão. O terceiro cidadão vai ter patrimônio, o terceiro cidadão vai ter
rendimentos, esse terceiro vai ter um patrimônio, ou ele vai praticar um ato ilícito. Em razão dessa sua prática, o Estado, então, vai impor, por meio do seu poder de império, do seu poder de soberania, ele vai impor a esse cidadão que lhe pague ou por meio de um tributo ou por meio de uma multa quando ele pratica um ato ilícito. Por exemplo, ao atravessar o sinal vermelho, ele está praticando um ato ilícito. Ou seja, ele está descumprindo a lei e, como a sanção pelo ato ilícito, ele vai ter que pagar a multa. Então, vejam vocês, quando o dinheiro derivar da ação de um terceiro, que no caso vai ser o cidadão, nós estamos diante de uma receita derivada. E a principal fonte de receita derivada é o tributo. Vejam, senhores, o tributo é a principal fonte de receita com a qual o Estado pode custear todas as suas despesas com as quais nós, cidadãos, precisamos para ter uma vida em sociedade coesa, harmônica, em ordem. Entretanto, nós também vamos ter a multa. A multa também é uma fonte de receita derivada, porque deriva da ação do terceiro. Se eu, terceiro, não cometo o ato ilícito, eu não irei sofrer nenhuma sanção. Da mesma forma, eu, terceiro, cidadão particular, se eu não tiver patrimônio, se eu não prestar serviço, se eu não tiver rendimentos, o Estado também não ganha. A fonte de riqueza, então, é o terceiro, o cidadão. E o Estado, por meio do seu poder de soberania, ele, então, impõe a força. Vejam, os senhores, o Estado impõe a força que o particular, que nós chamamos de contribuinte, pague a ele o tributo. E o direito tributário, então, vai regulamentar essa relação que o Estado tem com o particular. Essa relação de obrigatoriedade. O Estado, ele obriga o particular, por meio da lei, a pagar-lhe o tributo, que é com base no tributo que o Estado pode cumprir todas as necessidades que a sociedade precisa. Então, o direito tributário, esse ramo do direito público que vai regulamentar a relação do Estado com o particular, na imposição do Estado em forçar o particular a pagar ao Estado o tributo. E é um ramo do direito público porque sempre de um lado da relação jurídica tributária, nós vamos ter a presença do Estado em sua superioridade. O Estado é sempre uma das partes da relação e o Estado está sempre em situação de superioridade ao particular. Então, o tributo, ele é o objeto do direito tributário. O tributo é, por excelência, o elemento material com o qual a sociedade existe. Porque sem o recolhimento do dinheiro dos tributos, o Estado não conseguiria desenvolver as atividades mínimas, como a atividade legislativa, a atividade jurisdicional, como a segurança pública, como a saúde acessível, obrigatoriamente acessível a todos, e assim por diante. E vejam, então, o que é o tributo. Vejam, os senhores, o conceito de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E o artigo 3º do Código Tributário Nacional vai dizer que tributo é toda prestação pecuniária, vejam, tributo é toda prestação pecuniária. O que significa isso? Toda prestação pecuniária significa que o tributo tem que ser pago em dinheiro. Pecuniária vem de dinheiro.
E mais à frente, o artigo 3º do Código Tributário Nacional vai dizer que a prestação pecuniária ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Vejam os senhores, eu só posso fazer o pagamento do tributo se eu tiver dinheiro. Se eu sou um fazendeiro, por exemplo, e tenho que pagar o imposto territorial rural, e eu não tenho dinheiro naquele momento, eu não posso pegar a cabeça de gado e entregar como forma de pagamento do tributo, eu tenho que pagar o ITR em dinheiro. Se eu prestei serviço hoje como advogado, recebi R$1 milhão, tenho que pagar em dinheiro o imposto de renda para a União no percentual hoje de 27,5%, que dá mais ou menos R$275 mil. Eu não posso pegar um bem imóvel meu e entregar, por exemplo, eu tenho uma casa velha que eu não quero, mal assombrada, eu vou entregar como forma de pagamento do tributo. Essa não é a regra. A regra é que o tributo tem que ser pago em dinheiro. E aí vem a parte que fala, ou cujo valor nela se possa expressar ou exprimir. Vejam vocês, dá a impressão de que eu posso adimplir a obrigação tributária com outro meio diferente do dinheiro. Acontece que, excepcionalmente, eu só vou aceitar outra forma de pagamento, que não em dinheiro, só com a dação em pagamento de bem imóvel. Mas isso é subsidiário. Primeiro eu vou buscar dinheiro. Se eu não tiver o dinheiro, aí sim eu vou poder utilizar a dação em pagamento de bem imóvel. Ou, subsidiariamente ainda, lá na execução fiscal. Quando o Estado invade o meu patrimônio por meio da execução fiscal e fazendo a busca por bens a serem penhorados e não encontrando dinheiro, que figura em primeiro lugar na lista de bens, na ordem preferencial, então, nesse caso, eu vou então buscar outros bens passíveis de penhora em nome do devedor, do contribuinte que esteja devendo o tributo. Prosseguindo, diz o Código Tributário no seu artigo 3º que essa prestação pecuniária tem que ser instituída em lei. Vejam vocês, se estamos em um Estado democrático de direito, em que o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei. Significa, então, que somente a lei é que pode obrigar um cidadão livre, uma pessoa livre, a pagar o tributo. Então, só a lei é que pode instituir o tributo. Só a lei é que pode obrigar a pessoa a pagar o tributo. Vejam que aqui nós temos o chamado princípio da legalidade tributária. Ele está esculpido no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, e ele diz que é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei anterior que estabeleça. E não é qualquer lei. Para cobrar o tributo, para aumentar o tributo, eu só posso instituir por meio de lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito é aquela passada, submetida ao crivo do processo constitucional legislativo. Ou seja, eu tenho a lei complementar e eu tenho a chamada lei ordinária. E a medida provisória, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, pode também instituir ou aumentar tributo, desde que ela não invada a competência da lei complementar. Se para a instituição do tributo exigir lei complementar, a medida provisória não é figura normativa capaz de atender à legalidade. Então, o que eu quero que vocês vejam agora, somente mediante lei é que é possível a cobrança do tributo, a exigência do tributo. E mais, prossegue o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que diz:
que não constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, quer o Código Tributário Nacional deixar bem claro que tributo não é multa. Tributo é diferente de multa. Tributo é uma prestação que nós, pessoas, cidadãos, empresas, entregamos ao Estado para a realização do bem comum. Então, o tributo ele tem a finalidade social dele, que é o sustentáculo da sociedade, enquanto que a multa não. A multa é uma penalidade que a pessoa recebe por descumprir uma lei. Ao furar um sinal de trânsito, ele está descumprindo a lei e, portanto, tem que receber a penalidade que é a multa. Tributo não é multa, é completamente diferente de multa e, portanto, tem que receber um regime, uma classificação diferenciada e tem que receber tratamento diferenciado também da lei. Prosseguindo na parte final do artigo 3º do Código Tributário, vai dizer, então, que essa prestação pecuniária tem que ser cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o tributo é tão importante que eu não posso dar brechas para que o tributo não seja de alguma forma pago, ou seja postergado o seu pagamento, ou o fiscal tenha a discricionariedade de tributar aquela ou essa pessoa. Não. O tributo é dado ao Poder Executivo promover sua cobrança. E então, na União, nós temos a Receita Federal, nos estados nós temos as chamadas Secretarias da Fazenda e nos municípios nós temos as chamadas Secretarias de Finanças. É o Poder Executivo que promove o recolhimento desse tributo. E cada tributo, todos os tributos têm uma forma já definida em lei do seu recolhimento. A sua cobrança é definida em lei. O administrador, o próprio contribuinte, quando é ele que faz o recolhimento do tributo, ele não tem alternativas, ele não tem discricionariedade, ele não tem escolhas na forma como vai recolher o tributo. Ele só pode recolher na forma como está descrita e imposta pela lei. Então, vejam vocês, a definição do que seja tributo está aqui no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Mas vejam, senhores, a gente ouve muito falar em impostos, taxas, a gente ouve falar em contribuições. E o tributo? O que é o tributo? O que é imposto? O que é contribuição? Essa parafernália toda, inclusive a imprensa fala de forma equivocada. Hoje nós vamos entender o que significa cada uma dessas figuras. Vejam que o tributo, ele é o gênero. Eu posso dizer que o tributo é o gênero do qual nós vamos ter as espécies de tributos. Assim, uma classificação mais aceitável, nós temos os impostos, nós vamos ter as taxas, nós vamos ter as contribuições e nós vamos ter o chamado empréstimo compulsório. Vejam que essa é uma classificação trazida em um voto de lavra do ministro Carlos Veloso, do Supremo Tribunal Federal, que trouxe essa classificação quanto aos tributos. Ou seja, quer dizer que a natureza jurídica do tributo
é imposto, é taxa, é contribuição ou empréstimo compulsório. Veja que dentre as contribuições, nós temos várias contribuições. Nós temos a contribuição de melhoria, nós temos as contribuições parafiscais, nós temos as contribuições da Seguridade Social, nós temos as contribuições econômicas, e nós vamos ter também a contribuição de iluminação pública. Alguns vão dizer, olha, a contribuição de iluminação pública é uma contribuição, é um tributo em separado. Possui autonomia em relação aos demais tipos de tributos. Nós vamos ter a contribuição de melhoria, que difere também dos outros tipos de tributos. Vejam que a doutrina traz várias classificações no que se refere à quantidade de espécies de tributos. Nós estamos adotando essa por ser a mais didática. Agora, como é que eu faço para saber o que é um imposto, o que é uma taxa, o que é uma contribuição e o que é um empréstimo compulsório? Vejam vocês, o que eu necessito saber? Qual é o primeiro critério que eu vou utilizar para poder diferenciar uma espécie da outra? Vejam vocês, o elemento que mais interessa aqui para diferenciar vai ser o chamado fato gerador. É por meio do fato gerador que eu vou utilizar como primeiro requisito para saber a diferença entre uma dessas espécies, porque o nome que eu designo, ou a destinação da receita de cada um deles, segundo o próprio Código Tributário Nacional, é insignificante. O que eu preciso entender primeiro é o fato gerador. Ele vai ser o primeiro elemento a diferenciar as espécies de tributos. Então, nós vamos ter os impostos, as taxas, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Agora, vamos lá. Vamos, então, ver como funciona cada uma das espécies tributárias. Vamos ver os impostos, vamos ver as taxas, vamos ver as contribuições e vamos ver o chamado empréstimo compulsório. Como é que cada uma dessas espécies aqui se comporta? Como é que se comporta? O imposto, a taxa, as contribuições e o empréstimo compulsório. Muito bem. O imposto, meus amigos, é uma situação, é um tributo com o qual a lei descreve uma situação qualquer como fato gerador da obrigação. O contribuinte vai, então, praticar um fato. Ao praticar esse fato, ele vai ser obrigado a entregar aos cofres do Estado o imposto. Vejam vocês, o contribuinte praticou um fato e, então, ele vai ser obrigado a entregar aos cofres do Estado o dinheiro correspondente ao imposto. Veja que a lei faz uma descrição desse fato e o contribuinte, então, se enquadra nesse fato e, então, ele é obrigado a pagar ao Estado sem ter a promessa de receber uma contraprestação específica do Estado. O Estado vai pegar o dinheiro do imposto e vai aplicar nas atividades gerais e universais. Quais são as atividades gerais e universais? Nós temos aqui a segurança pública, nós vamos ter a atividade legislativa, nós vamos ter a saúde pública para todos, acessível, nós temos a infraestrutura,
É para isso, então, que nós temos a receita dos impostos, para que o Estado aplique nas atividades gerais e universais. O imposto, então, é esse tributo que o contribuinte paga ao Estado para que o Estado gaste seu dinheiro nas chamadas atividades gerais e universais. O imposto, ele é um tributo, por excelência, não vinculado. Significa o quê? Que eu não posso, em regra, vincular a receita do imposto com nenhum fundo, despesa ou órgão. O contribuinte paga o tributo ao Estado sem receber a promessa de ter uma contraprestação específica em troca. Ou seja, o tributo tem que ficar lá, o imposto ele tem que ficar em stand-by para que o Estado ele gaste conforme seu juízo discricionário nas atividades que julgar mais adequadas para a sociedade. Às vezes a educação está bem, mas a saúde anda muito mal. Então eu preciso ter essa margem de discricionariedade por parte do administrador público para que ele gaste naquela atividade que esteja mais necessitando de dinheiro. Então vejam vocês, em regra, o imposto é esse tributo com o qual o contribuinte paga ao Estado sem receber uma promessa de uma contraprestação específica. Agora, qual que é a principal diferença entre os impostos, as taxas, as contribuições e o empréstimo compulsório? Essas outras situações aqui, nós estamos vinculados, nós estamos com a receita vinculadas. Vejam vocês, a taxa, ela funciona da seguinte forma, a taxa é um fato praticado pelo Estado. O Estado é quem vai praticar o fato. O Estado, ele vem, pratica o fato na prestação de um serviço específico e divisível para o contribuinte, ou simplesmente o coloca à disposição desse contribuinte, ou exerce o seu poder de fiscalização sobre o contribuinte. Então, o Estado pratica, por exemplo, o serviço, o contribuinte utiliza esse serviço prestado pelo Estado e, então, o contribuinte remunera o Estado por meio da taxa. Vejam os senhores que a taxa é uma remuneração que o contribuinte paga ao Estado pela utilização desse serviço específico e divisível, prestado pelo Estado ou simplesmente colocado à sua disposição. Olha um exemplo. Você vai andar de avião ou vai andar de ônibus. Ao utilizar a rodoviária ou ao utilizar o aeroporto, você utilizou um serviço prestado pela União. A União está ali gerenciando o controle dos voos, para que um avião não choque com outro. A União está fazendo o quê? O controle para que aquele avião aterrisse com segurança. Então ele oferece um serviço de embarque e desembarque. E você, então, paga esse serviço por meio da chamada taxa de embarque. Um outro exemplo que nós podemos utilizar a taxa. Olhem o processo judicial. Eu briguei com meu vizinho, virou aquela baixaria total, e então para resolver aquela briga, eu tenho que utilizar um serviço do Estado que é a atividade jurisdicional. Veja então que o Estado vai me prestar um serviço para mim e para o meu contendor. O Estado vai vir e solucionar pacificamente essa nossa briga por meio do processo. Veja que é um serviço específico e divisível. E é por isso que eu pago a taxa judiciária. Mas vejam vocês, a taxa não vai ser utilizada apenas na utilização de serviço específico e divisível, prestado pelo Estado ou colocado à disposição do contribuinte. Veja que o Estado também vai poder cobrar a taxa quando ele exercer seu poder de
fiscalização. O Estado precisa fiscalizar as atividades dos particulares. Vejam vocês, eu sou o dono de um bar que serve comida e bebida para muitas pessoas. O meu boteco é o mais movimentado da cidade. Frequenta mais de 1.000 pessoas por dia. Todo mundo ali comendo e bebendo. Eu preciso garantir que essas pessoas irão comer alimentos saudáveis, alimentos bem conservados, não vão comer comida estragada. E o Estado não precisa me fiscalizar. Ao me fiscalizar, ao exercer a fiscalização sobre a minha atividade particular, eu então terei que pagar a taxa. E geralmente essa taxa eu pago sobre a forma de alvará de licença de atividade privada. Então, vejam, senhores, que eu posso, a taxa ela está vinculada com essa atividade, esse serviço prestado ao Estado. E as contribuições? Como é que funcionam as contribuições? Eu tenho genericamente as contribuições, onde o contribuinte ele vai praticar também um fato. O contribuinte pratica um fato, esse contribuinte vai praticar esse fato, o Estado vai exigir dele a contribuição. Aqui é parecido com o imposto, a contribuição. Só que o imposto, o contribuinte não recebe nada em específico do Estado. Na contribuição é diferente. Eu pago a contribuição para o Estado, para que o Estado me devolva uma contraprestação específica. Então, o Estado vai entregar ao contribuinte, aquele ou outros contribuintes, ou um grupo de contribuintes, uma contraprestação específica. Por exemplo, o faturamento da pessoa jurídica de direito privado, sobre o faturamento vai incidir uma contribuição chamada PIS. Nós chamamos genericamente PIS-PASEP. Com a receita do PIS, a União vai custear o seguro-desemprego e vai custear o abono salarial. Então, veja, eu fiquei desempregado, vou receber uma contraprestação específica do Estado, que é o pagamento do seguro-desemprego. Percebo uma quantidade de salários por mês ou ao ano, vou receber o abono salarial. Veja que a receita do PIS-PASEP está vinculada a essa contraprestação específica do Estado. Então, veja, a receita das contribuições estão vinculadas com uma contraprestação específica do Estado. Olha as contribuições ao INSS, da Previdência Social. Vamos supor, eu sou trabalhador, pago meu INSS lá todo mês, e de repente, ao vir ao trabalho, eu sofro um acidente, perco as pernas, os braços, vira aquela confusão toda, fico incapaz para o trabalho. Eu sobrevivia, minha sobrevivência era exclusivamente fruto do meu trabalho. Como eu vou sobreviver agora se eu não posso mais trabalhar? Mas eu pagava a contribuição. Então eu vou ter uma contraprestação específica do Estado, que vai ser, no caso, a aposentadoria por invalidez. Ou então fiquei doente por um período acima de 30 dias, não posso trabalhar, como eu vou sobreviver? Eu vou receber o auxílio-doença, que é uma contraprestação específica, em razão do tributo que foi recolhido pela União. Então, veja, em regra, em geral, a receita das contribuições vai estar vinculada a uma contraprestação específica do Estado. E o fato gerador? E o empréstimo compulsório? Como é que funciona o empréstimo compulsório? Vejam, senhores. O empréstimo compulsório, ele vai existir nos termos do artigo 148 da Constituição Federal.
Como é que funciona? A União, aqui nós vamos ter o empréstimo compulsório. A União, exclusivamente a União, e tão somente a União, é a que poderá instituir o empréstimo compulsório. Ninguém mais. Só a União é que vai poder instituir o empréstimo compulsório, observando os seguintes requisitos. Primeiro, tem que ter lei complementar. Sem lei complementar, não tem como a União instituir o empréstimo compulsório. Mas ela também vai ter que observar dois outros requisitos, além da lei complementar. É necessário que a União institua o empréstimo compulsório para atender duas circunstâncias. Veja aqui. Primeira circunstância. Quando houver uma calamidade ou guerra, vamos supor que uma bomba caia no estado de São Paulo, um meteoro caia no estado de São Paulo, isso é calamidade para o país inteiro, porque a economia brasileira depende da economia do estado de São Paulo. Imagina uma catástrofe dessa magnitude. Então, em razão dessa possibilidade de uma catástrofe, de uma calamidade pública, a União vai poder instituir o empréstimo compulsório. Ou então, para financiar despesas com a guerra externa. Uma guerra custa caro e a União precisa tirar dinheiro de algum lugar. Então, em razão disso, é que a União vai poder instituir o empréstimo compulsório no caso de calamidade pública ou no caso de guerra externa. A segunda circunstância que a União vai poder instituir o empréstimo compulsório vai ser por meio, em razão de investimento público de interesse nacional. Quando houver a necessidade de um investimento público de relevante interesse nacional, a União vai poder instituir o empréstimo compulsório para promover esse investimento. Agora vejam vocês, vejam, senhores, que o empréstimo compulsório, no caso da calamidade, no caso da guerra externa, como é uma situação excepcional e ela é urgente, a calamidade ela não avisa, não haverá o atendimento nessa circunstância do princípio da anterioridade, nem da anterioridade nonagesimal e nem da anterioridade genérica. Significa, então, que instituiu o empréstimo compulsório hoje, amanhã ele já pode ser exigido por parte da União. A cobrança, no caso do empréstimo compulsório para calamidade pública e guerra externa, a cobrança ela é imediata. Então, essas são as figuras tributárias, as espécies de tributos, lembrando que nós temos a contribuição de melhoria e nós temos também aqui a contribuição de iluminação pública. Muito bem. Vistos, então, essa nossa primeira parte dessa aula, o tributo e suas espécies, vamos, então, ver algumas questões. Muito bem. Vamos lá para a resolução de uma questão da OAB. Vamos lá. Que fala sobre taxa. A pergunta diz o seguinte: suponha que uma unidade federativa tenha instituído uma taxa pela utilização do serviço. Para que essa taxa atenda aos requisitos constitucionais mínimos, é indispensável que a utilização desse serviço seja. Qual que é a pergunta, qual que é a assertiva correta? Vamos para a pergunta novamente. Para que essa taxa atenda aos requisitos constitucionais mínimos, é indispensável que a utilização desse serviço seja, meus amigos, efetiva ou
potencial seria a resposta certa. A questão levou a entender, na verdade, ela leva o aluno a cometer o erro de achar que é um serviço específico e divisível. Só que a questão, ela não pergunta qual que é aqui o serviço, ela pergunta qual é a utilização. Na taxa, vejam senhores, na utilização da taxa, o contribuinte vai utilizar o serviço que está posto efetiva ou potencial. Significa o quê? Ele tem que pagar a taxa. Se utilizou o serviço, por exemplo, utilizou o processo, ingressou com ação jurisdicional, com ação judicial, tem que pagar a taxa judicial, a taxa judiciária. Comprou a passagem de ônibus para andou de avião, tem que pagar a taxa de embarque na rodoviária ou para infraero. Significa o quê? Que ele utilizou o serviço. Então, a utilização dele foi efetiva. Agora, essa utilização também pode ser em potencial. Pode ser que ele não utilize. Por exemplo, lá no meu bairro, da minha cidade, vamos supor que lá não tem asfalto. Não tem asfalto, não tenha, por exemplo, rede de esgoto. Eu jogo meus dejetos numa fossa. A prefeitura, então, vai e faz uma rede de esgoto, para que todas as casas joguem seus dejetos nessa rede de esgoto. Eu, então, contribuinte, vou ter um serviço específico e divisível colocado à minha disposição. Eu, utilizando ou não esse serviço, eu vou ter que pagar. Então, a questão aqui, pergunta é pela utilização do serviço. Não pergunta se o serviço é específico ou divisível. Então, essa pergunta aqui, ela deixa o operador, na hora da resposta, cometer esse pequeno erro. A segunda questão fala acerca do empréstimo compulsório. Muito bem, também da OAB. Acerca do empréstimo compulsório, assinale a opção correta. Muito bem. Em casos de relevância e urgência, é lícito à União instituir empréstimo compulsório mediante medida provisória. Já está errado porque a medida provisória não pode ser editada quando a Constituição reserva lei complementar. A assertiva B. A importância arrecadada com a cobrança do empréstimo compulsório tem aplicação vinculada à despesa que ensejou sua instituição. Essa questão aqui está correta. De cara eu já sei que ela está correta, porque, vejam vocês, eu só posso instituir o empréstimo compulsório para atender às despesas com calamidade pública ou com a guerra, ou para investimento público de relevante interesse nacional. Então, essas são as circunstâncias que autorizam a instituição do empréstimo compulsório. Então, eu já sei que ela está correta em razão disso. A arrecadação, o dinheiro vindo do empréstimo compulsório, não pode atender outras despesas. Tem que ser apenas para uma dessas circunstâncias. A outra, a assertiva C, diz que constitui hipótese de instituição de empréstimos de imposto extraordinário à ocorrência de calamidade pública. Vejam vocês, constitui hipótese de instituição de imposto extraordinário à ocorrência de calamidade pública. Vejam que a questão aqui está falando de imposto extraordinário. A pergunta está se referindo a empréstimo compulsório e não acerca de imposto extraordinário. Então, essa está errada porque a pergunta se refere a empréstimo compulsório. E a última assertiva está falando o seguinte: são fatos geradores do empréstimo compulsório a calamidade pública, a guerra externa ou investimento de caráter urgente de relevante interesse nacional. Meus amigos, isso aqui não é fato gerador do empréstimo compulsório. Essas circunstâncias aqui são as causas que autorizam a instituição do empréstimo compulsório. O fato gerador do empréstimo compulsório vai ocorrer quando a lei definir. Enquanto a lei complementar não definir, não há que se falar que calamidade pública, guerra externa ou
investimento de caráter urgente seja fato gerador do empréstimo compulsório. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima aula.